Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de biologia dando continuidade ao nosso conteúdo de genética. Hoje nós vamos falar então dos cálculos de probabilidades e sobre os heredogramas. Probabilidade pode ser calculada, de acordo com os eventos que a gente está estudando, então de várias formas. Então o conceito fundamental de probabilidade é o conceito de probabilidade simples, que é a ocorrência de um evento isolado. Tá? A partir disso, a gente pode calcular também a ocorrência de mais eventos isolados, aí a gente já chama de probabilidade composta. Então, a probabilidade simples é a probabilidade de ocorrência de um evento, e ela é uma medida da possibilidade que esse evento ocorra em relação aos demais eventos alternativos que também podem acontecer. Ela é calculada, então, dividindo-se o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis, sendo que aí eventos favoráveis significa eventos favoráveis àquilo que o enunciado da sua questão aí está pedindo. Então, por exemplo, nós temos um caso aí abaixo, o lançamento de um dado, que é um evento, o lançamento de um dado, com a probabilidade de obter o número 5. Então, a obtenção do número 5 é o evento favorável, é o evento que está sendo pedido. Então, só existe uma maneira de obter o número 5 no lançamento de um dado. Então, só existe um evento favorável, se o dado cair com a face do número 5 voltada para cima. Em 6 eventos que são possíveis, que são as outras, aquela e mais as outras 5 faces do dado. Então, a probabilidade de lançar um dado e cair o número 5 é de 1/6, de 1 em 6. Passando aí para a genética, nós temos aí um exemplo, a probabilidade de um casal heterozigoto ter uma criança homozigota dominante. Então, olha só, nós vamos fazer o cruzamento para um casal heterozigoto e vamos encontrar, então, aquilo que se espera da descendência, os eventos que se espera da descendência. Que seria o quê? A azão de um com a azão do outro, a azão do primeiro com a azinha do segundo, a azinha do primeiro com a azão do segundo, veja que é outro evento, e a azinha do primeiro com a azinha do segundo. Esses são os eventos possíveis, é o universo de eventos possíveis. Eu quero saber a probabilidade de ter uma criança homozigota dominante, seria ter uma criança o quê? Azão-azão. Então, só existe uma criança azão-azão em 4 possibilidades. Então, a probabilidade seria de 1 em 4. Já esse outro exemplo aqui, o casal heterozigoto por albinismo, também mesma coisa, condição albina recessiva, tem uma filha normal. Qual a probabilidade dessa menina ser homozigota dominante? Então, esse aí tem uma diferença importante em relação ao primeiro exemplo. Então, nesse primeiro exemplo, observe aqui, qual a probabilidade do casal ter uma criança? A criança não nasceu ainda, certo? A criança não nasceu ainda. Você não sabe, a respeito do fenótipo dessa criança. Ela não nasceu ainda. Eu quero saber a probabilidade do casal vir a ter essa criança. Agora aqui não. O casal já tem uma criança. O casal tem uma filha e ela é normal. Então isso aí muda a interpretação que a gente faz aqui para a resposta. Então, qual a probabilidade de ser homozigota dominante? O cruzamento é o mesmo, as possibilidades são as mesmas, só que agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que excluir a chance dela ser azinho-azinho. A criança não pode ser azinho-azinho. Por que não pode ser azinho-azinho? Porque ela já nasceu e eu sei que ela é normal. Azinho-azinho é albino. Então, o número de eventos possíveis não são 4, são apenas 3, só os 3 primeiros. Então, a probabilidade vai ser 1 em 3, probabilidade de 1/3. Isso que a gente chama de probabilidade condicional. Foi colocada uma condição no enunciado e a gente tem que observar essa condição. Os alunos perguntam também, mas eu não tinha que levar em consideração o fato de ser filha? Não, não tem que levar em consideração, porque ela já nasceu e não é isso que está sendo perguntado. Não está sendo perguntada a probabilidade de nascer uma menina, está perguntando a probabilidade dela ser homozigota dominante. Ela já nasceu, já é menina, isso aí já está garantido pelo enunciado, não tenho que calcular de probabilidade em relação a isso.
Bom, probabilidade composta é a probabilidade de ocorrência de dois ou mais eventos e ela é calculada conforme a relação existente entre os eventos. E aí os eventos podem ser independentes uns dos outros, podem ser mutuamente exclusivos. E existem ainda os casos, né, de distribuição de frequência. Bom, então dois eventos, por exemplo, lançamento de dois dados, né? Lançamento de dois dados são dois eventos que estão acontecendo. Então, um evento acontecendo no primeiro dado, vai cair um determinado número, um evento acontecendo no segundo dado, vai cair um outro número, ou o mesmo, né? Pode acontecer de ser o mesmo número. Bom, então esses casos aí, nós resumimos em três possibilidades. O primeiro caso são os chamados eventos independentes, né? Que a gente chama aí de regra do I, né? Vocês já vão ver por que esse I aqui. A probabilidade de ocorrência simultânea de dois ou mais eventos independentes é dada pelo produto, né, produto das probabilidades simples dos eventos isolados. Então vamos ver. Eventos independentes. Qual a probabilidade de um casal de olhos escuros, ambos heterozigotos, ter uma filha de olhos claros? Muito bem. Onde estão os dois eventos aqui? Probabilidade de ter uma filha, é um evento, ela ser de olho claro, é outro evento. Né? Então, isso que aí estão os dois eventos que a gente está falando. O fato dela ser filha não interfere no fato dela ter olho claro ou olho escuro. O fato dela ter olho claro ou olho escuro não interfere no fato dela ter filha. Portanto, são eventos independentes. Né? Então, aí, a gente pode resumir da seguinte maneira. Qual a probabilidade de um casal de olhos escuros, ambos heterozigotos, ter uma filha e de olhos claros? Né? Então, esse I é isso aí. Tá? Ele indica a independência entre os eventos. Então, como é que a gente faz? Então, produto das probabilidades simples dos eventos isolados. O cruzamento é aquele mesmo, heterozigoto, tal, né? Azão, 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 azinho, azão, azinho, 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 né? Probabilidade total, então agora são dois eventos. É a probabilidade de ser filha, né? E a probabilidade de ser de olhos claros. Então, a multiplicação aqui, ó, é o I, né? Então, que diz que os eventos são independentes. A probabilidade de ser filha é meio, a probabilidade de ser de olhos claros, né? É um quarto, é isso? É um quarto, a probabilidade de ser de olhos claros, meio vezes um quarto, um oitavo, né? Como se fosse no caso dos dados, né? Qual a probabilidade de cair lá, número 1, né? Nos dois dados, né? A probabilidade de cair número 1 nos dois dados. Seria a probabilidade de cair número 1 no primeiro dado e cair número 1 no segundo dado. Né? 1/6 vezes 1/6, 1 em 36. Né? Então, aqui é a mesma situação. No caso 2, nós temos os eventos mutuamente exclusivos, chamada regra do OU. Né? Regra do OU. Então, eventos mutuamente exclusivos, alguns vão chamar também de mutuamente excludentes. Então, a probabilidade de ocorrência de dois ou mais eventos mutuamente exclusivos é a soma das probabilidades simples dos eventos isolados. Então, agora nós vamos fazer soma. Né? Então, nós temos um exemplo aqui. Qual a probabilidade de um casal ter duas crianças, uma de cada sexo? Então, essa pergunta pode ser resolvida usando esse conceito de evento mutuamente exclusivo. Tá? Então, olha só. O casal vai ter duas crianças, as duas crianças nascem numa determinada ordem. Né? Então, existem 4 ordens, existem 4 possibilidades do casal ter duas crianças. Primeiro nasce um menino, depois outro menino, que seria o quê? Meio e meio, meio vezes meio, um quarto. Primeiro nasce uma menina, depois outra menina, meio vezes meio, um quarto. Primeiro nasce um menino e depois uma menina, meio vezes meio, um quarto. E primeiro nasce uma menina, depois nasce um menino, meio vezes meio, um quarto. Então percebam, né, que são exatamente essas 4 possibilidades, porque a soma delas, né, um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto, vai dar um inteiro, ou vai dar o quê? 100%, né, de chance de ocorrer esses nascimentos. Bom, observe que 2 das situações, situação 3 e 4, satisfazem o que foi proposto. O que foi proposto? Né? Foi proposto o casal ter 2 crianças, uma de cada sexo. Né? Uma de cada sexo.
Então, a possibilidade 3 e 4 aqui satisfazem, né? Uma ou a outra, tanto faz. Ou nasce primeiro o menino, depois uma menina, ou nasce primeiro a menina, depois o menino. Ou, então o que eu vou fazer? Um quarto mais um quarto, ou seja, 2/4, meio, ou 50% de probabilidade disso acontecer. Né? Observe que é uma pergunta meio marota, né? Tem uma pegadinha aí, porque o aluno tem tendência a achar que só existem 3 formas, né, de nascer 2 crianças. Ou 2 meninos, ou 2 meninas, ou um menino e uma menina, né? E achar então que vai ser um terço, um terço, um terço. Não, não é não. Tá? Existem 2 formas de nascer 2 crianças, né, de sexos diferentes. Né? Claro que nesse exemplo exercício, como em outros desse tipo, a gente está desconsiderando a possibilidade aí de que sejam gêmeos, né? Que aí interferiria no resultado. Bom, e existe um caso mais complexo, né, que raramente aparece nos exercícios, que é a distribuição de frequência, chamada também de probabilidade binomial. Então envolve os casos que a gente tem um certo número de eventos para acontecer, mas só uma fração deles satisfaz as nossas exigências. Né? Então um exemplo clássico é o exemplo de qual a probabilidade de um casal ter 4 crianças, sendo 2 do sexo masculino, 2 do sexo feminino. Então, existem várias maneiras de resolver. A maneira mais rápida, né, de resolver é usando o binômio de Newton, né, o desenvolvimento do binômio de Newton, da expressão P mais Q, onde P e Q são as probabilidades, no caso de ser menino ou menina, elevada a 4, porque 4 é o total de filhos pretendido, aí, 2 do sexo masculino, 2 do sexo feminino. Então, você vai desenvolver matematicamente, né, o binômio P mais Q elevado a 4. O desenvolvimento matemático dele dá isso aí, ó, certo? P4, P3Q, P2Q2, PQ3, Q4, com os coeficientes 1, 4, 6, 4, 1, que podem ser esses coeficientes retirados aí do chamado triângulo de Pascal, né? Então, olha só, são 5 termos, né, o desenvolvimento do binômio. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, quinto, são 5 termos aí, ó, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E eu vou lá no triângulo de Pascal, olha ele aqui, ó, e pego a linha que possui 5 números, né, que são 5 coeficientes. Né? Então, aqui está o triângulo de Pascal. Né? Como é que ele é obtido? Começa sempre com o número 1, termina sempre com o número 1. Né? E você vai colocando embaixo aqui a soma. 1, 1 mais 1, 2, 1. 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 1. 1, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, 1. E assim sucessivamente. Né? Então, a gente vai construir o triângulo de Pascal. Aqui nós vamos usar 1, 4, 6, 4, 1. Muito bem, então montou isso aí tudo, o aluno, nossa, eu vou ter que fazer essa expressão inteira? Não. Você vai desenvolver apenas o termo 6P2Q2. Por quê? Porque é onde P, que é a probabilidade de ser menino, está elevado a 2, que é o número de meninos que eu desejo. E Q, a probabilidade de ser menina, está elevada a 2, que é o número de meninas aí que você deseja como resposta. Né? Então, você substitui aí, né, P e Q, certo? Por meio, que é a probabilidade de ser menina, e vai ficar dessa forma, então, 6P2Q2, 6 vezes meio elevado ao quadrado, vezes meio elevado ao quadrado, né? Que vai dar 6 sobre 16, ou 3/8. Né? Então, a resposta desse exercício aí, 3/8. Bom, então aqui nós temos 4 modelos de exercícios, né? Se você quiser praticá-los antes que eu dê a resposta, você pode congelar aí o vídeo, né? E tentar resolver os 4 exercícios. Até sugiro que você faça isso antes que eu dê a resposta aí para você. Tá? Então você pode congelar, congelou, agora vou dar a resposta então. Primeiro exercício, qual a probabilidade de um casal, a probabilidade de um menino de cabelos escuros, filho de um casal de cabelos escuros e heterozigoto, ter o mesmo genótipo do pai? Bom, então observe, né, que o enunciado não falou o que é dominante e o que é recessivo, mas ele te deu a dica. Quando ele fala que o casal tem cabelo escuro e é heterozigoto, quer dizer que o azão determina cabelo escuro.
E esse menino já nasceu, né? Esse menino já nasceu, ele já nasceu, um menino de cabelo escuro, que é filho desse casal. Quero saber a probabilidade de ter o mesmo genótipo do pai. Então, é aquele cruzamento tradicional de heterozigoto. Vou tirar o azinho, que azinho seria cabelo claro, e o menino já nasceu e a gente sabe que ele tem cabelo escuro. A probabilidade de ser heterozigoto é de 2 em 3, 2/3, né? Tem o mesmo genótipo do pai, tem o mesmo genótipo do pai, aí no caso significa a probabilidade de ser heterozigoto, porque o pai é heterozigoto. Segundo exercício, nós temos um cruzamento, né, com 3 genes ao mesmo tempo, A, B e C, né, e qual a probabilidade de ter uma criança do sexo masculino, né? São 4 coisas que está pedindo: sexo masculino, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. Olha, muitos alunos iriam resolver esse exercício aqui pelo caminho mais complicado, que é construir o quadro de Punnett, né? O que ele faria? Né? Tiraria todos os gametas possíveis do primeiro indivíduo, todos os gametas possíveis do segundo indivíduo e montaria o quadro de Punnett, depois multiplicaria por meio para dar sexo masculino. Isso não é necessário. Tá? O quadro de Punnett ele só é necessário quando o exercício te pede proporção fenotípica esperada da descendência, que não é o caso aqui. Ele quer uma situação bem específica, né? Uma criança, sexo masculino, Azão, Azinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. Então, o que você faz? Você pega o cruzamento e decompõe, né? Você faz por partes. Então, primeiro, eu faço o cruzamento Azão, Azinho com Azão, Azinho. Está ele aqui embaixo. Ó. Qual a probabilidade de nascer Azão, Azinho? A probabilidade de nascer Azão, Azinho é meio. Depois eu faço com B, mesma coisa. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Qual a probabilidade de nascer Bzão, Bzão? É 1/4. E por último eu faço Czão, Czinho com Czinho, Czinho. Qual a probabilidade de nascer Czinho, Czinho? Né? Então, vai ser meio. A probabilidade de nascer Czinho, Czinho. E a probabilidade de ser do sexo masculino é meio. Multiplico tudo, meio vezes meio vezes meio. 1/8 vezes 1/4. 1/32. Tá? Então, eu posso fazer esse tipo de exercício de 3 genes, 4 genes, 5 genes, né? Muito mais rápido do que se eu construísse o quadro de Punnett, ia dar muito mais trabalho. Mas observa, o quadro de Punnett é quando te pede proporção esperada. Aqui não está querendo proporção esperada. Aqui está querendo já um caso pré-determinado. Então é fácil fazer dessa forma, gene por gene. Perfeito? Calcule a probabilidade de um casal heterozigoto para cor de olhos, ambos com olhos escuros, ter 2 crianças de mesmo fenótipo para essa característica. Bom, de novo, falou que o casal é heterozigoto e ambos têm olhos escuros. Então, claro, o olho escuro é o caráter dominante, né? Se são heterozigotos, tem olho escuro. E eu quero 2 crianças de mesmo fenótipo, mas não falou se o fenótipo é olho escuro ou olho claro. Então, pode ser os 2. Então, o que você espera na descendência, né, para esse cruzamento? 3/4 de descendentes com olho escuro, 1/4 descendente com olho claro. As duas devem ter o mesmo fenótipo, ou seja, as duas devem ter olho escuro ou as duas devem ter olho claro. Então, jogando aqui no cálculo, ó, uma ter olho escuro, probabilidade de azão qualquer coisa, e a outra ter olho escuro, probabilidade de azão qualquer coisa. Então, essa é a probabilidade das duas ter olho escuro. Ou soma uma ter olho claro, azinho, azinho, e a outra também ter olho claro, azinho, azinho. Então, veja que a probabilidade total é a expressão matemática, que é exatamente o que você está querendo. Probabilidade de olho escuro e probabilidade de olho escuro, quer dizer, as duas de olho escuro, ou probabilidade de olho claro e probabilidade de olho claro, as duas de olho claro. Substituindo os valores, 3/4 vezes 3/4, mais 1/4 vezes 1/4, vai dar 9/16. Mais 1/16, 10/16, 5/8. Né? Então, um exercício bastante interessante. Você pode treinar depois, se fosse as duas crianças de mesmo genótipo. Aí seria o quê? As duas podem ser azão-azão, as duas podem ser azão-azinho, ou as duas podem ser azinho-azinho. Né? Então, seria 3 ou, né? Uma coisa ou outra ou outra.
Calcule a probabilidade de um casal normal, heterozigoto com albinismo, ter 5 crianças, 2 albinas e 3 normais. Então, de novo, o cruzamento azão-azinho, probabilidade de ser normal 3/4, probabilidade de ser albina 1/4. Vou chamar de Pzinho a probabilidade de ser albino, 1/4. Vou chamar de Qzinho a probabilidade de ser normal, 3/4. Né? Deduz aí que o casal é normal heterozigoto, né? Normal heterozigoto quer dizer que a condição normal é dominante. Né? Então você vai desenvolver o binômio P mais Q elevado a 5. P mais Q elevado a 5 vai dar 1P5, 5P4Q, 10P3Q2, 10P2Q3, 5PQ4, 1Q5. E me interessa o termo 10P2Q3. Por quê? Porque P, probabilidade de ser albino, devem ser 2 crianças. E Q, probabilidade de ser normal, devem ser o quê? 3 crianças. Então, interessa esse termo. Substitui tudo. 10. Probabilidade de ser albino é meio elevado a 4. Probabilidade de ser normal é 3/4. Né? Aliás, probabilidade de ser albino é 1/4 elevado ao quadrado. Probabilidade de ser normal 3/4 elevado ao cubo. Certo? E desenvolve matematicamente. Né? O coeficiente é 10. Vai dar 270 sobre 1024, aproximadamente 26,4. Veja aqui no triângulo de Pascal que eu tinha 6 termos, escolhi a linha que me dá aqui os 6 números aqui, né, que vão funcionar como 6 termos do desenvolvimento do binômio. Muito bem. Heredograma. A gente chama de heredograma, né, árvore genealógica, genealogia, ou pedigree. Pedigree é um termo que costuma ser usado mais para animal. A representação gráfica das relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Né? Para quê? Essa representação nos permite, através da análise dos fenótipos e do grau de parentesco, determinar o genótipo dos indivíduos envolvidos. Então, o que está sublinhado aqui, ó, é o para que serve o heredograma. O heredograma permite determinar genótipo dos indivíduos envolvidos. E daí partir para situações como o chamado aconselhamento genético, né? Aconselhar uma família em relação à probabilidade de ter uma criança afetada ou não por determinada característica, talvez indesejável. Né? Bom, então aqui está um modelo de heredograma, né? Um heredograma de 3 gerações, a gente numera as gerações com algarismos romanos, tá? E os indivíduos numerados dentro da geração, sempre começando com o número 1, né? Em algarismos arábicos. Quadrado representa indivíduo do sexo masculino, círculo representa indivíduo do sexo feminino, losango representa indivíduo de sexo indeterminado. Quer dizer, que eu não sei o sexo dele, não foi possível determinar, ou não foi interessante determinar, não tenho como saber. Né? Uma situação, por exemplo, a mulher está grávida, lá no 7º mês, você não sabe o sexo da criança e quer representá-la no heredograma. Então, você pode representar como um losango. Né? Um parente distante seu tem filho, você não sabe se é menino ou se é menina, representa como um losango também no heredograma. Quadrado e círculo unidos por um traço horizontal é o casamento ou o cruzamento. 2 traços horizontais é o casamento consanguíneo, né? Quer dizer, o casamento entre parentes. Né? Desse casamento, desce um traço vertical e um traço horizontal, onde se representa a prole ou descendência, na ordem que as pessoas nasceram. Então, esse aqui é o filho mais novo, né? Nasceu por último, essa aqui é a filha mais velha, nasceu primeiro. Né? Se nasceram ao mesmo tempo, são gêmeos. A gente representa dessa maneira para gêmeos dizigóticos e para gêmeos monozigóticos põe um tracinho aqui no meio indicando a semelhança ou igualdade do material genético. Existe ainda essa representação, que é um caso bem restrito, a gente vai usar futuramente aí para os casos de herança ligada ao cromossomo X, que é o indivíduo heterozigoto, o indivíduo que tem gene recessivo, tem um dominante, tem um recessivo no cromossomo X. Então é chamado de portador, a gente representa desse jeito. Só pode ser mulher, né? Mulher que tem 2 cromossomos X, então ela pode ser XAzão, XAzinho. Então ela é portadora do gene XAzinho, do gene recessivo. Então representa dessa maneira, nós vamos ver
futuramente sim. Bom, então está aqui o heredograma. Esse heredograma cria um sistema de endereços, né, que eu posso me referir no exercício. Chego lá no exercício, por exemplo, pergunto para você, a respeito do indivíduo 2, 3, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando de qual indivíduo? Segunda geração, terceiro indivíduo. Essa mulher afetada, né, por uma característica. Quem está representado em branco é normal para a característica que está sendo estudada. Quem está representado em escuro é afetado pela característica que está sendo estudada. Gente, afetado não quer dizer doente, não, hein? Afetado quer dizer que possui a característica que você está estudando. Nem sempre é doença, né? Muitas vezes aparece como doença, né? Nos exemplos para vocês, mas pode ser, por exemplo, cor do olho, né? Então, indivíduos em escuro são afetados pela característica olho claro, por exemplo. Tá? Então, o indivíduo 2, 3 é afetado pela característica, né? Ela tem uma irmã afetada, um irmão normal, ela é tia, né, de uma menina normal, tia de uma menina afetada, filha de um pai normal, afetado, e uma mãe normal. Né? Então, essas interpretações aí são importantes. Bom, no heredograma, se aparece alguém assinalado com uma seta, a gente chama isso então de propósito ou probando. Como assim? Esse heredograma foi construído a propósito desse indivíduo indicado, né? Então, por exemplo, quer saber qual que é a probabilidade do indivíduo 3,1 ter uma filha afetada, né? Então, eu tenho que saber qual que é o genótipo de 3,1, né? Para eu responder essa pergunta, certo? Então, ele é o propósito do heredograma. Então, apareceu indicado por uma seta no heredograma, a gente chama de propósito. Bom, para descobrir o genótipo dos indivíduos, é necessário, primeiramente, saber se a característica em questão é determinada por gene recessivo ou se ela é determinada por gene dominante, né? Então, para isso, a gente usa essa regra. Quando um casal de mesmo fenótipo, casal de mesmo fenótipo, né, tem pelo menos uma criança de fenótipo diferente dos pais, o fenótipo da criança é gene recessivo e os pais são heterozigotos. A gente está cansado de saber isso, né? Isso é o que pode acontecer no cruzamento que azão-azinho com azão-azinho, né? É o único cruzamento que permite nascer uma criança o quê? De fenótipo diferente dos pais, né? Os pais têm a característica determinada pelo gene dominante, né? O gene azão. Então você tem um casal de mesmo fenótipo, os dois têm o gene azão, tem essa característica, e a criança diferente, azinho, não tem essa característica. Então, isso que a gente procura na maioria das vezes, então, nos heredogramas. Casal de mesmo fenótipo, criança de fenótipo diferente. O fenótipo da criança é o recessivo, dos pais é o dominante. E o restante dos indivíduos, né, para determinar o genótipo dos demais indivíduos, aí você tem que analisar os descendentes, né, filhos, netos, e os ascendentes, pais, avós, para você saber o genótipo de todo mundo. Se for possível também, às vezes não é. Então nós temos dois casos aqui, ó, né? Duas famílias, duas características diferentes, tá? Não é a mesma característica, caso 1, caso 2. Então, se você quiser testar primeiro, congela aí o vídeo, tenta resolver quais são os genótipos de todos os indivíduos, usando aí azão e azinho, tá certo? Então, congela aí o vídeo, tá? Porque eu já vou na sequência da resposta do caso 1 e do caso 2. Então, vamos lá. Caso 1. Você vai procurar, então, no caso 1, um casal de mesmo fenótipo. Esse casal aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui serve. Casal de mesmo fenótipo, os dois são afetados. E tem filhos normais. Então, isso quer dizer que esse casal é heterozigoto, azão-azinho, e os filhos normais são azinho-azinho. Então, por extensão, todo mundo que for normal é azinho-azinho. Já pode preencher aí, ó. Todo mundo que é normal é azinho-azinho. Inclusive esse aqui, ó, que eu sei quem é a mãe, mas eu não sei quem é o pai. Né? Aqui também mesma coisa. Só pode ser azinho-azinho. Ele é normal, a mãe é normal. O pai tem o genazinho também, obrigatoriamente, mesmo não sabendo quem que é o pai.
Agora, os que sobraram, né? Os afetados, todos têm um G dominante, todos têm uma azão. Agora, a azão com o quê? Bom, esses dois aqui eu já sei, né? Eles têm filho azinho, azinho, eles têm que ser heterozigotos. Essa aqui também tem filho azinho, azinho, então ela tem que ter o gen azinho, né? Esse aqui também tem filho azinho, azinho, então ele tem que ter o azinho. E esse aqui também tem filho azinho, azinho, tem que ter o azinho. Então, todo mundo que é normal aqui é azinho, azinho, porque é a característica recessiva. Todo mundo que é afetado, coincidentemente aqui, azão, azinho. No caso 2, né, mesma coisa, eu vou procurar o casal de mesmo fenótipo. Esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui não serve, esse aqui serve. Casal de mesmo fenótipo com filho de fenótipo diferente. Então, agora inverteu. O afetado é o recessivo. Então, todo mundo que é afetado, eu já posso colocar lá azinho, azinho. Todo mundo que é normal, eu já posso colocar o azão. Então, esse aqui, ó, eu sei que ele é azão, azinho. Por quê? Porque tem um filho azinho, azinho. Então, um azinho veio da mãe, o outro azinho obrigatoriamente veio do pai. Mesma coisa aqui, ó, azinho, azinho. Um azinho veio da mãe, o outro azinho veio do pai. Esse aqui tem que ser azão, azinho, por quê? Porque o pai dele é azinho, azinho. A mãe passou o azão, o pai só pode ter passado o azinho, né? Esse aqui nós já sabemos, começamos a atividade por ele, né? Agora, esse aqui eu não tenho certeza, porque ele pode ser azão, azão, ou ele pode ser azão, azinho. Tem 2 terços de chance de ser azão, azinho, e 1 terço de chance de ser azão, azão. Mas eu não sei qual que é, tá? E esse aqui eu não tenho a menor ideia, né? Eu sei que ele é azão, certo? Eu sei que ele é azão, mas eu não sei se ele carrega um outro azão ou se ele carrega um azinho, né? A situação do cruzamento aqui não me permite fazer nenhuma conclusão, apenas que ele tem um azão, qualquer coisa, né? Bom, e para terminar, nós temos um exercício aqui um pouco complexo, né? Onde tem um heredograma, né, ao lado. Indivíduos em escuro apresentam determinada anomalia autossômica. Gente, quando eu uso esse termo, anomalia autossômica, tudo que eu estou trabalhando até agora, né, na aula 1 e nessa aqui também, são genes autossômicos, são genes que estão nos cromossomos normais, tá? Fora isso, você tem os genes que estão nos cromossomos sexuais, que aí é outra situação, certo? Por enquanto, esses genes que a gente está trabalhando aí, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, a gente considera genes autossômicos, cromossomos normais, não estão nos cromossomos sexuais. Então, você tem um heredograma, que é saber a probabilidade do casal 2, 3 ter uma criança que apresenta anomalia em questão, casal, 3, 3, 3, 4, né? Terceira geração, terceiro indivíduo, quarto indivíduo, e depois a probabilidade desse mesmo casal, sabendo que ele realmente teve uma criança com anomalia, probabilidade numa próxima gravidez nasça outra criança afetada. Então, se você quiser resolver aí, dá uma congelada aí na tela, certo? E eu já vou partir aqui para a resolução. Primeira parte, né? Determine a probabilidade do casal 3334 ter uma criança que apresenta anomalia em questão. 33 é a mãe dessa provável criança, 34 é o pai dessa provável criança. Bom, pelo heredograma, eu deduzo, olha aqui, casal normal com filho afetado, que o afetado é característica recessiva. É isso? Casal de mesmo fenótipo, filho de fenótipo diferente. Então, se afetado é recessivo, o pai dessa futura criança é azinho, azinho. A mãe é azão, não sei o quê. E não sei mesmo, porque ela pode ser tanto azão, azão, quanto ela pode ser azão, azinho. Agora, para que nasça, né, uma criança afetada pela característica, olha aqui, esse primeiro cruzamento aqui é dos pais, né, da mulher, e esse cruzamento é o cruzamento provável, né? Para que nasça uma criança afetada, a mãe teria que ser azão, azinho. Então, esse é o cruzamento que daria origem a uma criança afetada, né? Que é o que está pedindo aí, né? A criança que apresenta a anomalia. Então, ó, eu vou ter que usar as probabilidades seguintes. Primeiro, a probabilidade da mãe ser azão, azinho. Porque se a mãe não for azão, azinho, não tem jeito. O pai eu já sei, o pai é azinho, azinho, tudo bem. Agora, basta a mãe ser azão, azinho? Não, tem uma outra probabilidade. A criança ser azinho, azinho. As duas coisas têm que acontecer. Mãe azão, azinho e criança azinho, azinho. Tá certo? Eventos independentes que podem acontecer nessa ordem, né? Bom,
Então, a probabilidade total, a probabilidade da mãe ser azão azinho. Então, você vai ver, ó, a probabilidade da mãe ser azão azinho. Ela é filha do casal azão azinho, mas ela não é azinho, certo? Ela tem a característica dominante. Então, a probabilidade dela ser azinho é 2 em 3. É 2, 3. Ela é 2 terços, certo? Agora, sendo ela azinho, que eu já levei em consideração aqui, ao colocar esses 2 terços, o marido azinho, a probabilidade de ter uma criança azinho é meio. Então, 2 terços vezes meio. Corta aí o 2, né? Corta o 2. Resposta, então, 1 terço. Tá? Estudem bem esse exercício, porque esse exercício é um pouco complexo. Os alunos têm muita dúvida em relação a isso aqui, né? Ah, como é que eu falo que a mãe é 2 terços? Não, estou falando que ela é 2 terços. Estou falando que é provável a mãe ser azinho, com a chance de 2 terços disso acontecer. Tá certo? E se isso acontece, como é que eu sei que eu estou considerando isso? Que eu coloquei na fórmula. Se isso acontece, a chance de ter uma criança azinha é meio. Só que tem que acontecer as duas coisas, né? Uma coisa e a outra. Então multiplica 1 terço, tá certo? Bom, então isso é a letra A. Na letra B, supondo que o casal 3334 realmente teve uma criança afetada pela anomalia. Determine a probabilidade que numa próxima gravidez nasça uma outra criança afetada. Uai, simplificou muito, porque se o casal realmente teve uma criança afetada, é porque a mãe tem um azinho, né? O pai a gente já sabia. Então agora eu tenho certeza que a mãe tem um azinho. Então, se eu tenho certeza agora, com essa informação, né, que teve uma criança afetada pela anomalia, então na próxima gravidez a chance de ter a criança azinho vai ser de meio ou 50%, tá? Ok? Então, cuidado com isso. Quando eu não sabia o genótipo da mãe, a probabilidade era 1 terço. Agora que eu sei que já teve uma criança afetada, a probabilidade muda, né? A probabilidade agora é meio, que eu tenho mais informação. Ok? Bom, muito obrigado a vocês, até a próxima. Qualquer dúvida ou sugestão, dê um toque aqui no canal, aqui nos comentários, coloque aqui sua dúvida, sua sugestão, tá? E a gente vai tentar responder, então logo for possível, tá? Um abraço para vocês, até a próxima.